Uma boa noite a todos, que nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi nos auxilie mais um dia na busca do conhecimento, no aprendizado, na compreensão da nossa querida Umbanda, nossa religião escolhida, pensada, né? E que a gente continue sempre desenvolvendo novos saberes, para que a gente possa aplicar isso sempre dentro da nossa casa e principalmente na nossa vida, né? Hoje a gente vai continuar no capítulo 18 do livro, né, Orixá Exu, a fundamentação do mistério Exu na Umbanda, de Rubens Saraceni, e semana que vem nós teremos giro de esquerda, então já visualizem, né? Tem muitos que a gente fala, estuda, né, sobre Exu, e quando chega na gira, é isso que é bacana. Tem até uma das filhas que chegou depois e falou: nossa, eu vi esse bicho pela primeira vez, que sensação, que coisa. Então a pessoa ficou assim, ficou extasiada com aquela sensação de receber Exu. Por que isso? A pessoa não ficou com medo, né? É uma filha nova, está entrando, nunca tinha incorporado Exu, e quando a pessoa recebe aquela sensação totalmente nova, a pessoa não assusta. Por quê? Porque faz quanto tempo que a gente está estudando Exu? Entende? Então, quando a pessoa recebe aquela entidade, ela não assusta com todas as diferenças da incorporação. Olha o que é o estudo na vida de um médium. Olha o que é, como a ignorância nos leva para caminhos perigosos. E o esclarecimento nos leva para caminhos cada vez mais livres. Estou falando, não vou falar o nome da filha, a filha está aqui, né, no estudo. Eu vou evitar sempre citar nomes, né? Mas é uma filha querida que chegou e falou, né? Por quê? Porque já está estudando, já está conhecendo. Então, eu sempre falo para vocês, o estudo nunca substitui a prática mediúnica dentro do terreiro. Porque tudo que a gente estuda aqui é falado, a gente compreende, mas quando você sente, é outra coisa, é o intensivão. Você sente tudo aquilo e aquilo, às vezes, você não consegue descrever com palavras as incorporações, né? Mas você tem uma base teórica boa para compreender melhor aquilo que está acontecendo com você e não assustar, não julgar, não tentar, tá estranho, tá ruim, não sei e tal. Então, você já compreende melhor. Isso é muito bom, bom de verdade, né? Então, hoje, quando ele inicia lá, né, o Rubens Saraceni inicia lá no capítulo 18, eu resumo e corto um pouco, porque tem muita parte, é bem repetitiva, ele vai explicando e explicando, então eu vou para a parte ali que mais nos interessa, tá? Ele fala no capítulo 18 que Exu é tripolar. Por que é tripolar? Exu sempre tem um polo positivo, um negativo e uma faixa neutra, né? E a gente já estudou bastante sobre isso. Por quê? Exu, como tudo na criação, tem o seu lado positivo e negativo. Lembrando que lado positivo e lado negativo não tem nada a ver com bem e mal, com bom e ruim. São simplesmente, lembra do ímã, são magnetismos diferentes. Então, Exu, ele tem o lado positivo que irradia para nós vitalidade, que é uma das suas principais qualidades divinas, e no seu lado negativo, ele absorve os nossos desequilíbrios. Tá? Então, por isso que Exu tem os lados negativo e positivo, e a faixa neutra, que seria a faixa do equilíbrio, né? Então, ele fala, por que eu estou falando tudo isso? Porque ele usa esse fundamento para explicar, né? Por que Exu, e vocês já devem ter ouvido muito isso, falar que, Exu dá, mas também Exu tira. Ai, gente, escutei isso tantas vezes. Eu escutei, inclusive, um chefe, tá? Um pai de santo, falar exatamente essa frase. Não, porque Exu dá e Exu tira. Você pode pedir um carro novo para Exu e aí você perde a sua casa.
Você ganha um carro e perde a sua casa, porque Exu dá, tira. Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, vixe, eu é que não vou pedir nada para Exu, que eu peço de um lado, ele tira do outro, nossa senhora. E eu escutei aquilo e ficou, né? Muita coisa que a gente ouve, eu prefiro nem ficar fuçando muito, essa coisa que eu acho muito absurda, eu falo, uma hora se esclarece, e dito e feito, né? É exatamente esse momento da gente esclarecer esse tipo de crendice de Exu, que Exu tira e depois ele dá e vice-versa, fica aquela confusão, como se Exu fosse sabe, um ser de muita sacanagem, como diz a minha filha, de muita trollagem, né? Pô, dá uma coisa, mas tira uma outra melhor, né? Que sacanagem é essa? Imagina, não tem nada a ver, tá? Quando a gente está falando desses lados positivos e negativos, né, desses polos magnéticos, são justamente as duas cabeças de Exu. Lembra que eu falei? Lembra que sempre canto ponto, Exu, que tem duas cabeças, uma cabeça é positiva e outra é negativa. No ponto, ele associa com a cabeça positiva de Jesus e a negativa de Lúcifer, né? Ou do diabo. É uma forma simbólica de dizer que Exu tem os polos positivos e negativos. São as duas cabeças de Exu, né? E isso o torna, assim, a princípio, torna Exu muito controverso. Ele é bom, ele é ruim, ele dá, ele tira, entende? Então, essa controvérsia de Exu vem justamente por causa da sua tripolaridade, né? As faixas negativas, positivas e a neutra, tá? Só que, na verdade, as faixas, né? Como ele vem completando, a faixa negativa retira as coisas desequilibradas. E a positiva devolve vitalidade, devolve energia equilibrada, boa, né? E na criação, o que ele explica? Isso é, além de útil, isso na verdade é fundamental. Por quê? Sem Exu, eu não consigo tirar, não estou falando de nós, tá? Estou falando da criação como um todo. Tudo na criação. Sem Exu, eu não consigo tirar os desequilíbrios que causam em cada um dos planos, dos meios, dos mundos, das dimensões. Né? Neutralizar, tirar o negativismo, neutralizar o negativismo e reanimá-la. Lembra que eu falei dos seres que são exunizados, que eles estão negativo, Exu atrai para o seu vazio, tira, né, atrai todo o negativismo, deixa ele neutro e imanta aquele ser com características positivas, boas, equilibradas, de Exu, né? Aí ele começa a trabalhar como um Exu, a gente já explicou isso nas semanas anteriores. Então, Exu, na verdade, é o orixá da base do equilíbrio da criação. Porque o que a gente sempre fala no micro, aqui, que a gente está falando de nós, se aplica também ao macro. O que é macro? O cosmos como um todo, o universo, os planetas, as outras dimensões, entende? Então, com o passar do tempo, as pessoas foram recebendo certas informações sobre Exu e isso foi interpretado como que ele é capaz de tirar e devolver as coisas. E isso ficou tão incutido no folclore de Umbanda, né, que tem aquela crendice, como eu disse no início, de que Exu tanto ajuda quanto atrapalha. Mas esse conceito é o conceito que o ser humano trouxe para Exu, desvirtuou a essência de Exu com uma distorção do conhecimento. Distorção, porque Exu não vai explicar. Gente, eu achei muito engraçado que eu falo assim, Exu não vem para dar aula de ciências dentro do terreiro, tá? Vocês vão perguntar, mas por que meu Exu nunca falou nada disso para mim? Por que o Exu do chefe nunca falou nada disso para mim? Não vai mesmo, gente. Ele está aí para atendimento. Você imagina se o enfermeiro ou o médico socorrista, a hora que acontece o acidente, ele ficasse explicando as moléculas do sangue, a explicação do remédio. Meu amigo, vamos, já, ó, rapidão.
o trabalho que é feito no terreiro é um trabalho de pronto-socorro, emergencial, entende? Tá ruim, tá feio, vem aqui, vamos tratar. Então, ele não vai vir ali para ficar dando, assim, explicações específicas, científicas da sua atuação. Não é assim que funciona, entende? Então, você pergunta para o Exu se dá e tira, ele vai falar, é mesmo, eu dou e eu tiro, pronto, acabou. E não vai nem se importar com o que você achar. O que você acha, na verdade, é o menos importante. Ele vai falar, se duvidar, eu tiro mesmo, não me enche o saco. Entende? Porque é assim que eles trabalham, eles não ficam com essas explicações. Por isso que a gente precisa estudar, entende? Para não ficar com medo. Aí começa com o Exu, ai, que medo, meu Deus do céu. Né? Então, tirar o medo. Então, aí uma outra coisa que o autor coloca, que ele fala que Exu, ele é neutro e impassível. Né? Ele assiste a tudo e tudo anota. E de vez em quando envia seu repetitivo alerta. Quem me invoca num ato de amor, por mim será amado. Quem me invocar num ato de ódio, por mim será odiado. Porque existem aqueles que querem invocar Exu para o mal, para o ódio, para a maldade. E aí, o que Exu faz? Anota. Tipo, o teu tá guardado, você vai ter pela lei divina. E não vai nem te explicar muita coisa, não. Nem te ameaçar. Porque não é o papel deles. Entende? Cada um, aí completa, né? Que cada um recolha em seu íntimo o que gera de si. Quem gera o amor, recolhe amor. Quem gera dor, que recolha dor. E Exu é impassível, ou seja, ele só assiste, fala, é justo, está gerando dor, que recolha dor. Entende? A impassividade dele. E é exatamente isso que Exu está falando aqui. Ó. Você recolhe aquilo que você dá. Você não dá, não vou xingar, tá, gente? Você calma, eu prometo. Mas você não dá nada ali dentro da gira, meu amigo, você vai ficar ali que nem um zero à esquerda. Entende? Fica ali que nem uma planta, sabe uma planta? Não canta, não fica nada, fica só querendo incorporar. Ai, quando que eu vou incorporar? Quando que eu vou incorporar? E não contribui em nada com a vibração da casa. Tá ali embaixo cumprindo lua, é sua obrigação contribuir para a vibração daquele espaço. Vocês são responsáveis por aquele espaço. Entende? Aqui não tem nada de mão beijada, não. Nem nessa casa e nem uma outra. Ai, a casa é tão boa, recebi tanta luz. E o que você está produzindo? Só pensamento de fofoca? Eu tô emendando a bronca que o vô deu, tá, gente? Que o vô deu a bronca já no sábado, foi bem desse tipo. Então, tá emendando qual que é o teu pensamento aqui dentro dessa casa? De futilidade, de fofoca, de besteira? Essa que é a tua contribuição? Depois fica reclamando que, eu tô cumprindo lua e lá embaixo, não é a mesma coisa. Não, não é, porque você não tá fazendo coisa nenhuma. Entende? Gente, tenham responsabilidade com o que vocês vibram, com o que se emana, o que sai de você. Eu sempre falo isso. A divindade não vai vir te tomar e te dar coisas maravilhosas. Nada é de mão beijada. Tudo nessa vida e nas outras, em qualquer parte da nossa existência, é conquistado. Entende? Nada se ganha. Então, a gente tem que conquistar, inclusive, a vibração do nosso espaço. Vou elogiar agora algum, porque isso, gente, isso não serve para todos. Tem gente lá que dá o suor e o sangue cantando os pontos e ajudando e cuidando. Tem muitos filhos firmes, tá? Mas tem esses outros que ficam tumultuando e reclamando, com mimimi, e não se atentam para isso, entende? Olha para vocês terem, tem um outro filho que está desenvolvendo e olha como que é a vibração que vocês não dão valor, né? Vocês acham que vocês não... não tem nada a ver. Tem, gente. Tem um filho que fica em determinado local. Sempre fica naquele local. Esses dias o filho não foi, tá? E eu sentei no banquinho, no toco, no lugar daquele filho ali. Só para... Tava cansado, um dia que eu estava bem cansada. O que eu fiz?
fiquei lá e sentei naquele topo ali onde aquele filho fica. De repente eu começo a escutar uns as musiquinhas xamânicas, sabe aquelas vibração xamânica, coisinha mais suave, bonitinha, aquelas flautinhas. Eu falei, vixe, o que eu estou escutando aqui? É o canto desse filho que já está impregnado com a vibração xamânica que ele trouxe para casa. Entende? O lugar que você fica na sua casa também tem a mesma vibração, no terreiro também. Sabe aquele cantinho do ódio? Alguém tem um cantinho do ódio em casa? Sabe aquele cantinho? O meu era quando eu ia passar roupa, gente. Eu tinha nossa, eu começava a passar roupa, eu ficava com uma raiva. E aí olha, era triste, eu ia xingando mentalmente as coisas que eu ia remoendo. Aquele foi impregnando de um tanto que aí um dia eu parei, eu falei, nossa, quando eu vou lá passar roupa, eu só fico com pensamento ruim e repetitivo. E é obsessor. Não, gente, sou eu. Eu impregnei aquele canto com coisa ruim. Entende? Você faz isso com o seu carro, você faz isso com certos lugares da sua casa. Meu amigo, não acredito nessas coisas. Se você não acredita nessas coisas, você está na religião errada. Entende? E isso é muito importante. Percebam isso na casa de vocês, o que vocês estão impregnando, e quando você vai para aquele determinado cômodo, aquele lugar, se você não cai naquela vibração que está impregnado no lugar. Entende? O negócio é feio, a gente emana o que a gente colhe o que a gente emana. Então, essa frase de Exu é exatamente, eu dei os dois exemplos, o exemplo do caboclo, porque o caboclo ficou, nossa, ele ficou muito bravo, tipo, sabe, deu aquelas duras assim. Então, e o exemplo, né, bom, que é da pessoa que estava ali, impregnou aquele cantinho ali com a vibração dele, né, aquela vibração. Então, vibrem isso. Às vezes vocês vão ter a sua identidade de vibração, cada um tem a sua. Pensem muito bem nisso, tá? Continuando, então, lá no capítulo 19, ele vai falar de Exu e os seus campos de atuação, tá? Ele fala, e isso, gente, é importante falar dos campos de atuação, por quê? Porque se a gente pensar que Exu é o vazio ao redor de tudo. Lembra que eu falei que o Exu é sempre o vazio. E Exu é o vazio como estado da criação. O vazio que veio antes de Oxalá, antes do espaço. Só que esse vazio que eu expliquei no cosmos, ou seja, no macro, ele se aplica a tudo e todos na criação. Ou seja, nós temos um vazio absoluto, o vazio da criação, nós temos um vazio que envolve o nosso planeta, que é como se fosse uma bolha de vácuo que envolve o nosso planeta. Nós temos isso em torno de nós temos ao redor de nós o nosso vazio. Nós temos ao redor da nossa casa o nosso vazio. As plantas, cada planta tem ao redor de si a sua proteção de vazio que a envolve. Tudo isso é Exu. A energia de Exu, a essência de Exu, né? E esse vazio neutro é um vazio que nem ajuda nem prejudica, ele é um vácuo, né? O que é esse vácuo? Ele serve para manter a individualidade de cada coisa criada. Estão entendendo o raciocínio? Tudo que existe na natureza tem um pequeno ou um grande vácuo que a envolve e a individualiza. E esse vácuo, esse vazio, é Exu. Quando eu estou falando de vácuo vazio, é um vazio energético, tá, gente? Não é que cada um está preso numa bolinha, né? Então, quando ele vai tratando disso, ele vai continuando e vai falando o seguinte: na criação, não existem dois espaços, um positivo e um negativo, mas sim dois campos de polaridades opostas que ocupam o mesmo lugar.
Pense, onde é que está o céu e o inferno? Só para vocês entenderem, visualizarem. Onde é que está o céu e o inferno? O céu está lá em cima, quantos metros de altura? E o inferno está lá embaixo, quantos metros de profundidade? Não, está tudo aqui, neste mesmo local, só que em planos de vibração diferentes. Então, a gente fala em cima e embaixo, mas, na verdade, se a gente fosse analisar, se fosse possível falar em espaço, seria um único espaço, né? Só que as vibrações são diferentes, tá? Por isso, né, por que ele está falando isso? Que nós, no polo positivo, quando temos bons sentimentos, mesmo encarnados, ou seja, aqui na Terra, a gente entra em sintonia mental com faixas vibratórias positivas. E com isso a gente capta ondas positivas de vibração, tá? Que nos fortalece, nos estimula em nosso íntimo. E o contrário também. Se eu encarnado, tá, emano péssimos sentimentos, eu vou me afinizando e recebendo vibrações das faixas negativas. Tá? Lembra do que eu já tratei? Do hálito mental, da faixa vibratória, do nosso campo eletromagnético? Não adianta, gente. Se a gente está com um campo eletromagnético muito ruim, a gente não vai, a gente não consegue. É que você não. Ah, então eu não recebo nada bom? É muito difícil receber porque você está fora da estação de rádio, você está fora da sintonia. Entende? Quando você não está sintonizado, você não consegue ouvir a música. Entende? Você vai ouvir a música na qual você está sintonizado a frequência. Então, não adianta nada. Então, aí aí você vai falar, então eu tô lascada, porque eu tô tudo lascada, eu não consigo sair desse buraco. Então, um monte de gente, tô com depressão, tô com problema pessoal, problema familiar, a vibração da gente abaixa e vai lá pro dedão do pé. Você fala, mas então como é que eu vou receber ajuda desses orixás se eu não consigo vibrar, né, na direção deles? Então, tô lascada. Gente, a gente pede auxílio, pede sustentação, mas a gente tem que ter um mínimo de sintonia com aquela vibração. Lembra que eu falei para vocês? Não adianta você ficar lá para Oxum. Oxum me dá amor. E você não tem um mínimo de sintonia no amor. Oxum não vai vir te dar amor numa caixinha de presente. Não funciona assim. Tá? E com ninguém. Isso é zero. Você tem que ter um mínimo de afinidade, de vibração com aquela energia para você poder ser amparada por aquele orixá. Porque eu sempre, olha, gente, se funcionasse, eu peço paciência para Nanã toda vez. E ela não me dá. A minha paciência, se funcionasse, eu ia ser a pessoa mais paciente do planeta. Mas quando eu vejo que eu estou, nossa senhora, que minha paciência está faltando demais, aí eu falo assim, eu me viro para ela. Então, eu não peço paciência para ela. Eu me viro para a Nanã e eu falo, minha senhora, me ajude a ser como tu, me ajude, me faça, né? Me ajude a entrar nessa sintonia. Eu vou pensando nela, vou pensando nos pontos, naquela imagem de vovozinha, aquela coisa mais gostosa. E aí, inevitavelmente, isso é pelo menos um pouquinho você entra naquela sintonia. Entende? Por isso que é importante conhecer os orixás. Então, um pouquinho de paciência, eu sempre consigo um restinho, assim. Aí que a Nanã, que ela é a mais paciente, a mais sábia, aquela coisa mais amena, né? Então, eu peço aquela, a gente pede, a gente fala, eu quero paciência, quero amor, quero crescimento, quero isso, quero aquilo. Mas, na verdade, a gente tem que entrar nesse mínimo de sintonia. E onde que vem Exu? Olha o que o autor fala. Em ambos os casos, tanto no positivo quanto no negativo, se não houvesse ao nosso redor um vazio neutro, capaz de reter o excesso de vibração, também a gente ficaria desequilibrado, tá? E isso, olha onde ele vai chegar. Eu adorei essa parte, tá, gente? Ele fala assim, nas pessoas em desequilíbrio perante o mistério Exu, isso é possível ser observado, porque seus sentimentos recebem fluxos tão intensos que ou ela começa a se sentir um salvador do mundo,
ou ela se desequilibra totalmente, tanto nas positivas quanto nas negativas. A pessoa que tem enfraquecimento do mistério Exu no seu campo fica vulnerável aos excessos. Vamos explicar. Se tudo na criação tem um vácuo que é Exu envolvendo, nós também temos. Então, nós temos, não estou falando de Exu de trabalho, pensem bem, não estou falando de Exu de trabalho, eu estou falando de Exu, força da criação que nos envolve naturalmente. Eu estou falando do seu Exu natural, que é a força de Deus, Criador, que nos envolve e equilibra os nossos excessos positivo e negativo. Porque o excesso do positivo é ruim também, tá, gente? Todos, né? Então, e o excesso do negativo. Então, quando a gente fala, aí ele fala, né, desse enfraquecimento. Quando esta força, esse mistério de Deus se enfraquece, quer dizer que o nosso campo protetor de Exu enfraquece. E aí a gente fica vulnerável a esses excessos, fica suscetível a excessos muito mais. Ah, entendi. Aí ele vai continuar. Em pessoas com acentuado desequilíbrio em relação ao mistério Exu, o vazio é tão vulnerável que essas pessoas se tornam obsessivas e fanáticas. Aí você tem vícios incontroláveis, compulsão e obsessão, que são, tudo isso pode ser gerado pelo enfraquecimento do mistério Exu na pessoa, né? Fanatismos, atrai sofredor, obsessor. Por que isso? Porque você está com o seu vácuo protetor, a sua camada protetora, enfraquecida. Então, é por isso que às vezes você vai no terreiro e o guia fala assim, você tem que dar tal coisa para Exu, porque teu Exu está pedindo. É que o Exu está pedindo, gente. O Exu não come nada, o Exu não bebe nada, não fuma nada disso. Você precisa daqueles elementos da oferenda para fortalecer o teu campo energético de Exu. Olha isso que bacana. E ele vai explicando, né? Por isso que às vezes as pessoas vão consultar os guias e, na maioria dos casos, né, atribuem seus problemas à ação de Exu. E aí manda fazer uma oferenda para o Exu tal, né, para que fortaleça e livre dos tormentos. É lógico, aí onde eu falei, né? É claro que os guias simplificam tudo. Ou dizem que o Exu das pessoas está fraco. Ah, teu Exu está fraco, por isso que você está tudo lascado, né? Por quê? Porque, você está devendo para Exu. Tá devendo. Não é que você está devendo, entende? Não é no nosso sentido de dever para Exu. Você está devendo porque você precisa fazer alguma coisa para fortalecer o seu campo energético. Então, às vezes, você precisa fazer coisa para Exu. Você não precisa fazer coisa para Exu para pedir só. O povo tem mania de pedir uma pedilança para Exu, que Deus me livre e guarde. Mas tá lá, toda gira de esquerda tem aquela monte de gente, pede. Mas, na verdade, nós, enquanto médiuns, precisamos cuidar da nossa esquerda tanto quanto da direita. Então, você tem lá, eu acendo minha vela do anjo da guarda, eu acendo vela para meus guias, meu congado está sempre arrumadinho, a água das minhas partinhas estão sempre bonitinha, está tudo limpinho. Eu sou zelosa com a minha direita. Mas e com a sua esquerda, você é zeloso? A esquerda também enfraquece, gente. Então, é preciso zelar pela esquerda. Só que você não precisa ter uma tronqueira cheia de tridente, de imagem de bode dentro da tua casa. Entende? Exu precisa de elementos simples. É uma vela no portão, pro lado, quem mora em apartamento, pro lado de fora da porta, ou mesmo pro lado de dentro, mas na porta, né? É uma vela com a intenção, né? Um copo de marafa, um charuto, não precisa. O Exu não precisa de muito, esse não precisa mesmo, tá? E às vezes, gente, olha só que bacana, eu vi uma filha que eu lembrei. Às vezes, tem alguns filhos, por exemplo, olha, eu não tenho espaço adequado para acender vela. Ou eu não posso, tem gente que não pode acender vela dentro de casa. E aí, o que você faz?
a gente substitui. O fogo é só um dos elementos. A vela, você sabe que a vela, gente, o que é importante da vela é o fogo, não é a vela em si. A cor da vela só potencializa, mas na verdade a magia da vela é a magia do fogo, né? Pode ser uma lamparina, pode ser, tendo fogo, não tem problema. Não precisa ser uma vela específica, né? É o fogo que é o elemento mágico. Mas existem outros elementos que você pode substituir e que ninguém nem vai perceber. Tem pessoa que não pode, olha, se perceber dentro de casa dá problema, família, tal, tem mais de um filho com esse problema, que não pode fazer nada dentro de casa, tá? E aí, o que você faz? Pede orientação para o seu Exu. Fala, olha, eu não posso acender vela para você dentro de casa, né, ou no portão, que seja. Qual elemento, o que eu posso fazer para oferendar meu Exu natural de forma, né, assim, imperceptível para a família, para não dar problema. E aí, o Exu vai te dar, ou por intuição, ou por sonho, ou mesmo na incorporação, ou se você não incorpora Exu, e quer fazer esse fortalecimento da sua esquerda, pede pro chefe. Olha, eu queria, né, firmar alguma coisa em casa, até para poder fortalecer, né, a minha energia de Exu. O que eu posso fazer? O próprio Exu do Lodo, o guia-chefe, ele vai te orientar, né? Ou se não for fazer, não precisa fazer não, porque tá tudo certo. Porque se tiver tudo certo, ele vai falar. Entende? Então, só para vocês terem uma ideia, coisas tão simples, às vezes, não é para fazer, não é receita, gente. Isso só se aplica para esta pessoa, tá? Não é receita. Mas tem uma pessoa que não pode acender vela, mas usa carvão para assimilar aquelas energias negativas. Foi instruído a utilizar carvão e um determinado amuleto. Entende? Tem outros filhos, isso a avó mesmo já falou, alguns filhos que podem usar pedras, que podem usar, né, cristais. Então, existem várias formas, plantas inclusive secas, né? Objetos, alguns objetos podem ser utilizados. Então, são muitas formas de você fortalecer a sua esquerda, sem ter que pregar lá um tridente gigante na porta de fora da sua casa. Entende? Sem exagero, gente. Na verdade, assim, é bem sutil. Normalmente é sutil. Então, você tem as mandinguinhas mais sutis, são as mais eficientes. Então, é pouca coisa que você faz com muita intenção. Entende? Com muito propósito. É fita, é uma conchinha, é alguma coisinha assim. São coisas pequenas que você coloca aquela intenção, aquele propósito, e aquele elemento vai servir, você alimentando com a sua cabeça, aquilo vai servir para vários propósitos que você se dispõe, tá? Então não precisa ficar, nossa, gente, tinha uma pessoa dentro do terreno uma vez que saiu do nada, assim, acabou a gíria, ela foi pegando as panelas do Jesuel e lascando carne lá dentro e cozinhando aquela carne meio crua, meio cozida. Ai, porque o Exu tem que receber carne, meu Exu tá pedindo carne. E pegou, começou a jogar aqueles bifes sem sal em cima da tronqueira do Jesuel. E aí, daqui a pouco, sai os gatos comendo todas as carnes. Eu falei, nossa senhora, que tragédia. Sabe quando você olha aquele negócio assim? Eu falei, mas que coisa de doido, meu Deus do céu. Era umas coisas assim, sabe? Ai, porque meu Exu tá pedindo carne. Foi lá, pegou levou na bolsa, na casa do Jesuel, né? Na época o terreno funcionava lá, e levou aqueles bifes, pegou uma panela dele e começou a jogar os gatos, os cachorros subindo, tudo em cima, tinha uma tronqueirinha lá fora, né? Subindo em cima para comer os bifes. Ai, gente, que mico, né? Que mico da macumba. Não é assim que funciona. São coisas bem, às vezes, bem sutis, né? Então, continuando, tô gravando, né, gente? Continuando, no capítulo 20, ele vai falar de Exu e dos mistérios divinos, tá? Por quê? Ele está explicando, na verdade, aqui, o que Exu faz no campo de atuação dos outros mistérios. E quando a gente fala em mistérios divinos, gente, eu não estou me referindo somente aos orixás. Os orixás são divindades puras,
vibrações puras emanadas diretamente de Deus. Mas existem, Deus não tem só aquelas qualidades ou aquelas 7 vibrações. Destas 7 vibrações principais, desdobram-se inúmeras outras formas de Deus se manifestar, que são chamados os mistérios. Então, o mistério de Deus são formas de Deus se manifestar. Entende? Diferente. Então, o autor traz aqui, inclusive, ele menciona vários mistérios, o mistério das porteiras, o mistério das passagens, né? Ele vai trazendo várias outras formas de guardiões, e inclusive cada mistério desse tem um seu Exu guardião, o seu Exu responsável, né? Então ele vai falando desses, explicando esses Exus. E nós temos, óbvio, um Exu planetário, que é um Exu, não é um ser humano, tá, gente? Não é um ser humano encarnado, que já encarnou, nada disso. Um Exu planetário é uma divindade Exu que rege a esquerda do nosso planeta. Entende? Então, nós temos em níveis, né, do planeta, do país, da nossa casa, sempre em vários níveis nós vamos tendo os Exus guardiões responsáveis por cada um daqueles aspectos, sejam eles minúsculos ou sejam eles macroscópicos, tá? E ele vai explicando tudo isso para falar do quê? Por exemplo, quando ele fala, né, dos 7 passos sagrados, o que é esse mistério? Os 7 passos sagrados fala ou trata dos passos do ser humano, da evolução. Cada passo que a pessoa dá é um passo para a evolução. Então, os 7 passos sagrados é o mistério que rege a evolução, cada passo que é dado para a evolução das coisas e das pessoas. E esse passo é um passo sagrado. E simbolicamente, os guias, quando vêm e dão os seus passos de dança, estão se utilizando desse mistério dos 7 passos sagrados. Ah, e agora deu nó. Peraí. A dança de um orixá, ela vai desencadear, gente, muitas ações ao mesmo tempo, né? E justamente por isso é escondido. Aquele que está vendo vê uma dancinha, né? Vê uma dancinha estranha, desengonçada, dependendo do médium, mas aquilo, na verdade, é justamente a aplicação de um mistério. É com a dança que os orixás fazem certas movimentações de energia e certos combates ali dentro do terreiro, tá? No candomblé existe, na maioria das nações, né, do candomblé, existem danças coreografadas. Então, a dança do orixá tem que ser somente aquela. Os médiuns, quando vão se iniciar, eles têm que decorar aquelas coreografias, eles têm que dançar, treinar a coreografia de cada um daqueles orixás que eles vão receber. É parte da preparação deles. Na Umbanda, nós não temos essa coreografia oficial, mas nós temos os guias que dançam e se movem de determinada maneira. E, inclusive, eles não precisam ser, não são, na verdade, iguais, mesmo de uma determinada falange, tá? Só para vocês terem uma ideia. Até no ponto, se vocês se lembrarem dos pontos, o ponto de baiano, tem um ponto de baiano que fala, ó, pisa baiano, pisa miudinho. Pisa no milho e faz o fubá. O que é pisar no milho e fazer o fubá? Ele está pisando numa coisa para transformar em outra. É o trabalho do baiano. Então, a pisada do baiano dentro do terreiro não é uma dancinha show, tá? Não é para ser filmada e colocada no TikTok, porque aquilo não é um showzinho de incorporação. Aquilo é um trabalho de movimentação de energia. O caboclo, a mesma coisa. Ai, como é linda a pisada do caboclo. Ele pisa na areia de um lado para o outro.
Está fazendo o quê? A pisada do caboclo está movimentando a energia para a limpeza da casa. Todos os guias com as suas danças, os seus movimentos, eles estão fazendo isso, se utilizando e amparados pelo mistério dos 7 passos sagrados. É por isso que, se eu, médium, idiota, estou lá fingindo uma dancinha, eu estou, na verdade, atentando contra o mistério dos 7 passos sagrados. E vou sofrer as consequências. E Exu vai ficar assistindo e dando risada. Por isso que Exu dá tanta risada. Ai, como Exu ri. Como Exu ri de todos nós. Fala, eita, entende o que é? Não imite outro. Olha, gente, se tem uma coisa que me tira do sério, eu juro, eu prometo para vocês, eu sou mãe, eu tento fazer o melhor que eu posso, mas assim, tem coisa que me tira do sério. E teve um dia que eu vi lá dentro do terreiro, 2 infelizes imitando a cigana dançar. Ai, gente, meu mundo caiu, porque a minha vontade era de voar. Minha vibração foi parar lá na chinchila, gente, foi lá naquele lugar. Porque a minha vontade era de pegar os 2 pelo pescoço, assim, aí, por quê? Porque isso é, além de extremamente desrespeitoso, atentatório contra tudo, sabe? Rindo e imitando a cigana dançar. Ah, meu amigo, eu que vejo. É bom ficar de olho fechado mesmo, porque se eu ver de novo um negócio desse, gente, eu acho que para o baile no meio. Entende a gravidade disso? Quando eu estou falando que as danças, a movimentação, tudo isso tem um valor, inclusive vem determinado, o passo é sagrado. Olha isso. Então, como é que você vai imitar a dancinha ou fingir uma dancinha para fingir que está incorporando, ser aceito, sei lá o quê, qual é o objetivo de fingir incorporação, né? Então, o autor, isso que está falando, o Rubens Saraceni está aqui comigo, tá, gente? Não estou colocando... Talvez ele seja um pouco mais ameno, né, do que eu, mas, assim, é exatamente esse sentido, né? Ele fala, inclusive, depois, que a gente não deve olhar com olhos críticos os movimentos dos guias espirituais, porque se autorizados, eles são capazes de ajudar pessoas necessitadas só com suas danças e muitos outros movimentos. Só com os pés, ou seja, com os passos, mão, respiração, né, os assopros, os giros, horário e anti-horário, eles desencadeiam ações poderosíssimas, reequilibradoras e reordenadoras na vida dos necessitados. A gente vê isso e sente o tempo inteiro. A cigana balança aquela saia lá, ó. Parece que eu vou sentindo os negócios. Entende? É só o movimento. Muitas vezes. Um assopro, gente, um assopro, nossa, inclusive existe benzedor que trata só com assopro. Tá? Já conheci benzedor antigo, assim, que só tratava, só atendia com assopro. O assopro é muito poderoso, tem muitos efeitos muito diretos ali, tá? Então, tudo isso não são meros gracejos, não são meros trejeitos, isso são formas de trabalho. E a gente que não vê, acha que, né, simplifica. Então aí os baianos não vêm. Aí a gente escuta assim, baiano veio e não fez nada, só ficou lá dançando, não fez nada. Meu amigo, então vamos lá. Para eu não ficar muito brava. Eu vou explicar, então. Quando o baiano vem e ele não faz nada, quer dizer que ele está limpando a tua energia, a energia da casa. Ele está movimentando o que precisa ser movimentado. Se você não vê, isso é uma outra coisa. Não julgue o que está acontecendo. Porque tem gente que acha que só está sendo atendida quando o baiano vai lá e conversa, e trata, e puxa, e chapuleja, e taca erva na cara da pessoa, sei lá o que a pessoa quer, né? Aí está sendo atendido. Então, se não acontecer tudo isso, então não foi atendido. É a história, vocês me desculpem citar o exemplo, mas foi uma coisa que me irritou muito na época. Não escrevi meu papelzinho lá, meu nome no papelzinho, então não estou sendo atendida. Gente, por favor, pelo amor de Deus, né? Então, o estudo é justamente para isso. Você não ficar nessa crendice, entenderam? Então, aí saem esses comentários, que são os comentários de, parece que... Gente, o fato, às vezes, os guias... Eu falei do baiano, né, mas
mas qualquer outro guia, o caboclo nem veio aqui em mim, não me cumprimentou. O movimento dele é para a casa e é para todos. Entende? Todos os guias estão. Faça o quê? Conecte-se, aproveite. Você está sendo atendido. Você não confia, se você não confia que você está sendo atendido, então talvez seja você melhor rever a sua presença na casa. Você acha que você vai na casa, você não está, né? Não está, caboclo nem conversou comigo, nem foi nada, então nem fui atendido. Talvez você queira uma casa em que você fique paparicado, que você fique lá, né? Alguém te ninando. Cuidado, tá, gente? Esses lugares que fazem isso, que ficam ninando, muito atencioso, é só até você entrar na casa, depois você se lasca. Eles fazem isso para angariar adeptos, clientes, tá? A Laura está falando, a energia é tão forte que às vezes dá bocejo nos olhos, sim, lacrimeja, dependendo da gira. Não precisa, o guia não precisa nem chegar perto de você, você já vai sentindo o que está sendo feito. Você não sabe direito o que, mas que tá. Você sente, às vezes, manifestações físicas, né? Então, para prestar atenção, porque a gente fala tudo isso e tem alguns vídeos que às vezes assim, mas foi muito bacana, porque foi feito um atendimento de Ogum no sábado, mas não foi feito só para mim. Eu precisava daquele atendimento. Eu sentia que tinham coisas para tá estranho, tá? E tratou de mim, só que também tratou da casa, porque não era só para mim, era para casa também. E quando tratou da casa e veio Ogum foi fazendo e ele foi chamando. E no que ele foi chamando, aqueles médios que foram chamados eram exatamente os médios que precisavam estar junto não para colaborar, para fazer junto. E o sentimento de Ogum era de um orgulho, sabe um orgulho bom de você ter companheiros? Então, a sensação que eu tive junto com ele é de que ele ia chamando os melhores, não os melhores, tá, gente? Não estou desmerecendo ninguém, mas de que estava chamando os guerreiros que estavam aptos naquele momento. Falou, ó, quem está pronto, vem, que agora a gente vai lutar. E ele foi chamando e vinham os guias assim, ia sentir um senso de amor de companheiro mesmo, sabe? De que está no campo de Humaitá mesmo, soldado. Então, era uma coisa muito bonita, sabe? De, ó, quem tem condição, venha, porque agora nós vamos lutar. E foi vindo e foi feito um trabalho para a casa. Entende? Então, isso é uma coisa muito forte, muito boa. E alguns, inclusive, ficaram de guarda. Alguns médios que não incorporaram, não estavam, aparentemente não estavam incorporados, mas estavam tão envolvidos que alguns sentia que eles precisavam ficar para fazer a guarda de outros aspectos ali da gira. Entende? Olha quanta coisa acontece. E a gente não vê, eu não vejo tudo isso, gente. Algumas coisas eu sinto, né? Mas nem tudo. Então a gente vai, um médium sente uma parte, o outro sente outro sente outro, a gente depois acaba confirmando um com o outro. Mas é assim. Então, e é uma movimentação. Não que você precisa ser atendido diretamente para ser tratado. Entende? Eu estou falando tudo isso porque para vocês irem tirando esses mitos, e a vaidade, né, gente? O guia tal veio e nem conversou comigo. Não conversou, não dá tempo de todos os guias conversarem com todo mundo. Normalmente eles conversam com quem está precisando mais, ou quem está em maior sintonia com aquele atendimento. Então, às vezes você tem uma pessoa que tem um problema que aquele guia tem uma energia específica para tratar daquele problema. Ele vai direto naquela pessoa. Entende? Mas por que não foi no outro? O outro também estava precisando. Sim, mas não era com aquele guia, e não era com aquela energia, não era daquela forma. Entende? Então, sempre aparece, sempre vai. Na hora que a gente menos espera, aparece vocês e fala, vou tratar daquele negócio que está te incomodando, ou de tal coisa, ou vamos conversar. Aparece e vem. Entende?
E quando não? Quando não, você sente o que está acontecendo, sente no ambiente o que está acontecendo, ok? Bom, tem ainda o capítulo 21, achei que fosse terminar hoje, mas não vai não, depois a gente termina, sem pressa. Então, quase acabando esse livro já, depois nós vamos pegar outro, não falta obra para a gente. E um bom resto de semana para vocês, que Deus os ampare, os ilumine, e os console em todos os problemas, as dificuldades, né? Só basta abrir as mãos para o alto e conectar para receber, ok? Espero que todos fiquem bem e até um sábado. Bom, gente?